Indo efetivamente para a proposta de redação, temos o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema Teatro e Resistência na Cultura Brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Temos, portanto, um tema que abre para certa subjetividade, como a gente mencionou no início dessa aula. Você pode entender o teatro como uma ferramenta de resistência ou a resistência do teatro como uma maneira de manutenção da cultura brasileira. Dentro dessas duas perspectivas, o fundamental é que você identifique a situação-problema com a qual você queira trabalhar, porque é a partir da situação-problema que você constrói o seu texto e você está apto a encontrar uma proposta de intervenção. Eu listei aqui para vocês algumas possíveis situações-problemas para serem trabalhadas. Não são as únicas, mas certamente dão conta aí de uma gama grande de possibilidades. Bom, vamos então a elas. Temos a possibilidade de situação-problema, a massificação da arte. Com o advento das tecnologias que permitem a reprodução quase que infinita das obras artísticas, nós temos o processo de massificação que acaba impedindo a reflexão mais aprofundada e também impedindo uma interação maior entre a obra de arte e o seu público. Podemos ver como situação-problema regimes autoritários e censura. Sempre que temos um regime que assume o poder de forma absoluta, autoritária, normalmente ele implementa a censura e os primeiros a sofrer com isso são precisamente as manifestações artísticas que permitem a interação entre obra e público. E o teatro estaria no centro dessa manifestação vítima da censura. Temos também a dificuldade do teatro no Brasil. Podemos entender como situação-problema a situação em que vive o teatro, que vem sendo substituído, abandonado ou que não consegue se formular como um produto que dê acesso ao grande público. Por fim, podemos também usar como situação-problema a falta de conscientização popular. À medida que o teatro vai sendo deixado para segundo plano, a sociedade vai perdendo uma importante ferramenta de conscientização e vai se tornando vítima de uma falta de reflexão ou de manipulação midiática de uma forma geral. Apesar de possibilidades muito férteis de argumentação, é sugerido que você escolha apenas uma situação-problema para trabalhar. Define a sua, que aí você vai ter a linha com a qual você quer argumentar. E aí é só você partir selecionando tópicos argumentativos, hipóteses que vão te ajudar a construir e fortalecer a sua tese e que de alguma forma vão dialogar com a situação-problema que você escolheu. Como já fizemos em outras aulas, eu vou apresentar algumas possibilidades de tópicos relacionados a esse tema, para que você possa selecionar em torno de 2 para construir a sua tese. Os tópicos relacionados ao tema, portanto, podem ser 2 dentre os seguintes. Falta de investimento na cultura. A gente encontra hoje no Brasil uma realidade em que pouco se investe na cultura local. A gente recebe um bombardeio de influência da cultura massificada internacional, principalmente norte-americana e europeia, e acaba fazendo com que a cultura local perca fôlego, não tenha como se sustentar. Podemos também usar como tópico teatro como resistência a ditaduras, e aí especificamente falando da arte teatral de conscientização, que não só no Brasil, mas em vários momentos da história e em várias partes do mundo, atuou no combate ideológico aos regimes autoritários. Podemos tratar dos impactos do cinema internacional no teatro. Quando a gente tem, por exemplo, Hollywood sendo definida como o centro do cinema internacional e a gente recebe um bombardeio de filmes norte-americanos, a gente tem um impacto no nosso teatro. Imaginando também aí o atual cenário com as indústrias de streaming trazendo a TV internacional para o Brasil a rivalizar com a produção local também. Você pode trazer como um tópico importante o teatro do oprimido, é o teatro desenvolvido pelo Augusto Boal como uma prática de conscientização social.
Temos como tópico o teatro mambembe, que é aquele teatro que você leva o espetáculo ao público e não espera que o público chegue ao seu espetáculo. Muitas vezes, colocando em vans ou caminhões todos os adereços cênicos necessários, os atores saem pelo Brasil apresentando as suas peças, os seus trabalhos em cidadezinhas do interior, levando então o teatro para uma série de indivíduos que não têm acesso quase nenhum à arte e à cultura. Por fim, você pode tratar da falta de acesso à cultura, imaginando que uma minoria que vive em cidades tem acesso a muitas opções culturais, mas nos interiores ou em locais mais afastados dos grandes centros urbanos, você não tenha quase nenhuma opção. Isso pode ser tópico também da sua redação. Você deve ter visto que, naturalmente, uma situação-problema combina com um tópico que combina com outro tópico. O trabalho que você tem que fazer é precisamente esse. Identifique a situação-problema com a qual você queira trabalhar e busque dois tópicos que dialoguem entre si e que sejam capazes de serem direcionados à situação-problema. Aí você vai ter a definição absoluta da sua estratégia argumentativa de uma forma geral. Fazendo isso, certamente, você vai ter as bases para a sua construção argumentativa. Depois, é só aplicar tudo aquilo que a gente sempre falou nas nossas videoaulas de redação. Tá beleza? A gente fica por aqui. A gente se encontra numa próxima videoaula, porque o ano é longo ainda para a gente chegar até o final bem preparado para o vestibular. Até mais. Um grande abraço.